Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, foi uma surpresa para mim. Quando minha mãe me deu aquela notícia, num primeiro momento, cheguei a ficar meio em choque. Primeiro, ela perguntou: escuta, Débora, você tem conversado com alguém lá de Irati, a Fernanda principalmente? Respondi que não. E fazia mesmo muito tempo que a gente nem trocava mensagem. E foi nesse momento que ela jogou a bomba. Você não vai acreditar. Ela tá grávida. O que? A Fernanda grávida? Ela mesma. E tem mais. Adivinha quem é o pai da criança? Sei lá, mãe. Quem? O Arnaldo. Olha, eu escutei aquilo e senti até uma tontura. Moleza no corpo todo. Porque o Arnaldo era ninguém menos que um namorado que eu havia tido no passado, nos tempos que a gente morava lá. Claro que não tínhamos nada um com o outro, isso já fazia tempo, quase 4 anos. Até porque a gente veio pra cá e nunca mais se viu. Só que mesmo assim, aquilo causou um impacto em mim que eu não consigo nem expressar. Mesmo depois que a gente veio embora, na verdade, a gente continuou levando o namoro à distância durante um tempo. E mesmo depois que terminamos, sempre que eu ia, até lá, eu procurava saber dele, embora a gente nunca mais tivesse tido nada, assim, que de qualquer modo, isso durou muito pouco tempo depois que viemos para Curitiba. Só que apesar disso, fiquei mal por saber que ele e a minha prima estavam juntos. Aliás, ela não tinha me falado nada. Volta e meia, a gente trocava mensagem, mas ela nem tocou no assunto comigo, que estava ficando com o meu ex. E vamos convir, né? Pelo menos comentar, além da gravidez. Minha mãe ainda tinha outra notícia para me dar. A Fernanda e o Arnaldo não estavam apenas namorando, estavam com intenção de se casar. Pelo jeito, não era só por causa da gravidez. Pelo menos assim, num primeiro momento, o que eu entendi é que eles estavam apaixonados um pelo outro. A tia havia ligado para nos convidar para o casamento. E olha, eu não vou mentir, viu? Senti o golpe. Mas senti mesmo. Me deu aquele aperto, sabe? Aquele nó na garganta, apesar de que, repito, não tivéssemos nada mais um com o outro, isso há muito tempo. Aliás, já fazia muito tempo também que eu nem ia a Irati. Não nos víamos e nem nos falávamos. Enfim, apesar do baque, até porque era uma coisa que eu não esperava, que me bateu assim, de uma forma tão... Minha mãe chegou e foi falando já, viu? Mas, de qualquer maneira, a mãe quis saber se estava tudo bem, até porque ela sabia que eu gostava dele. E se eu iria para o casamento da minha prima. Falei que sim, e não tinha problema. Até porque, nada mais a ver, né? Depois, inclusive, mandei mensagem para Fernanda e ela confirmou. Chegou a pedir desculpa por não ter me contado antes. Diz ela que ficou com medo de eu não gostar. Ficar de mal com ela. Até porque ela sabia, né, que a gente tinha namorado durante muito tempo e que eu sempre fui apaixonada por ele. Eu respondi tentando ser, assim, elegante. Imagina, Fernanda, por que eu não ia gostar? A gente já não tem mais nada um com o outro, isso faz muito tempo. Aliás, parabéns pela gravidez, viu? E pelo casamento. Desejo muita felicidade ao casal. E olha, embora tenha falado isso com aquele nozinho na garganta, falei de coração. Apesar de ter sentido o baque, falei de coração. Ela queria saber se eu ia para lá, para o casamento dos dois. E eu falei que sim. Pelo que ela me contou,
seria uma cerimônia simples. Nem convite eles tinham mandado fazer. Todo mundo estava sendo convidado assim de boca. E a festa seria também assim, bem simplesinha, para poucas pessoas. Enfim, fiquei mal, mas procurei encarar na boa e juro, desejei toda a felicidade do mundo para os dois. Por conta da gravidez, o casamento foi marcado meio às pressas. E no final de semana em que aconteceria, todos nós ali de casa fomos direto para Irati. Eu fiquei muito apreensivo, não nego. Não sabia como que ia me sentir durante a cerimônia, né? Vendo o homem, porque eu tinha sido apaixonada, se casando com outra. Minha prima ainda por cima. Fiquei lembrando, inclusive, da última vez que a gente se viu, quando eu estive lá em Irati, meses atrás. Trocamos, enfim, aqueles cumprimentos de sempre. Mais uma vez, desejei felicidades. E como eu já falei, sabe, sempre que eu me lembrava dele, que falava nele, claro que batia uma coisa assim que eu nem sabia direito o que era. O casamento seria no sábado. E ele soube que eu tinha ido. E acabou me ligando. Quando eu vi seu nome ali no celular, fiquei até me perguntando se devia atender. Acabei atendendo. E quando ouvi a sua voz, sei lá o que me deu, viu? Meio que estremeci. Tem coisa que a gente não consegue entender, né? Tanto tempo tinha passado, mas só de ouvir a voz da pessoa, parece que não tinha passado tempo nenhum. No fim, atendi, a gente conversou. E ele falou, a certa altura, que queria me ver. Conversar comigo, mas isso antes do casamento. Olha, eu relutei, viu? Sei lá. Achei que não devia, mas ele insistiu tanto que no fim, até por conta de tudo que tínhamos vivido no passado, acabei concordando. Marcamos um lugar e ele passou de carro para me pegar. Eu não queria que ninguém visse a gente junto, né? Até para não dar origem a falatório. De modo que a conversa se deu dentro do carro mesmo. Só não imaginei que ele fosse dizer tudo aquilo que ele falou. Assim que eu entrei no carro, por exemplo, ele ficou me olhando até que falou aquilo. Nossa, como você tá linda. Arnaldo, por favor. É teu casamento, por favor, nem comece. Mas eu tô falando sério. Posso te falar uma coisa? Eu não queria estar casando hoje. Quer dizer, pelo menos não com a Fernanda. Você sabe que não é dela que eu gosto. Ah, não é? Bom, devia ter pensado nisso antes de fazer um filho nela, né? Ele se calou quando eu falei aquilo. Apenas ficou ali me olhando, assim, depois suspirou. Sei lá se foi um suspiro de saudade, ou sei lá. Posso te fazer uma pergunta? Mas quero que você seja sincera comigo. Diga, olhando aqui nos meus olhos, você ainda sente alguma coisa por mim? Se eu desistisse de tudo agora, por exemplo, você ficaria comigo? Presta atenção no que você está falando, Arnaldo. Presta atenção no absurdo que você acabou de dizer. A Fernanda está grávida. Tá quase na hora do casamento. Mas e de você que eu gosto, Débora? Era com você que eu queria estar casando hoje. Olha, esse homem me disse tanta coisa, que nunca tinha me esquecido, que continuava sendo apaixonado por mim, que se eu não tivesse vindo embora para Curitiba, estaríamos juntos, ainda. Quem sabe até casados e com filhos. E além de tudo que falou, ainda veio pro meu lado e me beijou. Foi tudo tão rápido, pegou tão de surpresa, que não tive nem tempo de reagir. Na verdade, simplesmente deixei acontecer. E se eu disser que não mexeu comigo, estaria mentindo. A verdade é que eu ainda sentia alguma coisa por ele. E não era pouco. Não era pouco.
Tanto que depois do primeiro beijo, a gente continuou se beijando ali dentro do carro. Mas quando ele pediu pra gente ir a um outro lugar, eu me retraí. Arnaldo, melhor não. Aliás, a gente nem devia estar aqui se beijando. Daqui a pouco é teu casamento. Você ainda tem que se arrumar. Me leva de volta, vai. Ah, vamos sim. Só mais essa vez, Débora. Como se fosse a nossa despedida. Tô com tanta saudade da gente junto, rolando numa cama. Arnaldo, não. Me leva de volta, por favor. Foi difícil me desvencilhar. Convencê-lo a me deixar no mesmo lugar onde tinha me apanhado. Ele queria um último instante comigo. E olha, não nego que eu também queria. Ainda bem que consegui me controlar. Quer dizer, não muito, né? Porque a gente se beijou durante uns 10 minutos ali dentro daquele carro. Depois que a gente se despediu, eu me senti assim tão... sei lá, tão esquisita, tão estranha. Fiquei até me perguntando se eu ainda amava o Arnaldo. Porque me deu um aperto tão grande depois. Porque depois daquele dia, ele seria um homem casado. E com a minha prima, ainda por cima. Durante a cerimônia, fiquei ali bem no fundo da igreja. Acho que nunca senti uma coisa tão ruim, esquisita. Reparei que durante a cerimônia, enquanto o padre falava, o Arnaldo ficava olhando assim para os lados, como se estivesse procurando alguém. Talvez fosse a mim que ele procurava. E só de lembrar das coisas que ele falou e das coisas que a gente tinha feito dentro do carro, me dava uma coisa, uma mistura assim, de emoções, tudo misturado, uma coisa tão, eu não sabia nem identificar. E depois, na hora da recepção, foi ainda pior. Além de casados, ela também estava esperando um filho dele. Quando a gente namorava, eu sonhei muito ser mãe de um filho, daquele que na época eu amava. Agora era outra que ia realizar esse sonho. O fato é que dei graças a Deus quando voltamos para Curitiba. Só que aquela sensação ruim me acompanhou até aqui. Juro, eu não imaginava que fosse me sentir tão mal. Que seria, sabe, tão difícil e tão dolorido para mim ter aquela conversa com ele, beijá-lo de novo como há tanto tempo não acontecia. Ele dizendo que me amava, que se eu dissesse que faria qualquer coisa para ele, ele não casaria com ela, desistiria de tudo, assumiria apenas o filho. Fiquei me perguntando durante semanas, será que ele estava falando sério? Ou só estava dizendo aquilo para ter um último instante comigo? Convenhamos, né? Se ele ainda me amava, como disse, por que tinha ficado com ela? A engravidado? Olha, eu fiquei com a minha cabeça tão confusa. Mesmo depois que viemos embora, não consegui pensar em outra coisa. Naturalmente que, apesar de tudo, procurei superar. Segui com a minha vida, né? Que remédio. Não voltamos mais a conversar depois daquele dia, do casamento dele. Ele até mandou algumas mensagens, falando do que sentia, repetindo aquilo que já havia dito aquele dia, mas não respondi nenhuma. Li e ignorei. Acho que ele deve ter entendido, né? Que eu não queria saber, remexer naquela história tão antiga. Tanto que a certa altura não mandou mais nada. Foi melhor assim. Até porque era casado agora, né? A partir daquele dia, último dia que eu estive lá em Irati, ele tinha se tornado um homem casado, ou seja, não poderia ter mais nada entre nós. Dali a pouco seria pai. Não fazia sentido a gente continuar se falando.
mais certo seria os dois virarmos aquela página. Mas aí aconteceu uma coisa tão triste. Minha prima acabou perdendo o bebê. Na verdade, foi até mais do que isso. Ela mesma teve uma complicação tão feia que por pouco a tragédia não foi ainda pior. Porque ela correu sério risco de morrer. Fiquei muito triste com o que aconteceu. Juro por Deus, jamais desejaria o mal de ninguém, ainda menos dela e menos ainda do filho que ela estava esperando. Ninguém da nossa família chegou a viajar por lá por conta do acontecido. Mas todo mundo ficou triste demais. Cheguei a ligar para minha prima. Conversei com ela. Procurei dar todo o apoio, mesmo que de longe. E depois também liguei para o Arnaldo, para lhe dar apoio também. Deve ter sido um momento terrível para os dois, imagine. Tinham acabado de se casar. A Fernanda devia estar de 4 meses e meio no máximo. Quem sabe até menos. Até que tempos depois, ouvi uma conversa pelo celular muito esquisita entre minha mãe e a tia, mãe da Fernanda. Pelo que eu entendi e pelo pouco que eu vi, porque não foi muito, mas depois que a minha prima perdeu o bebê, a tia estava com medo de que o casamento dos dois não vingasse. Parecia que o Arnaldo só tinha se casado com ela por causa da gravidez. Repito, pelo menos foi o que entendi das palavras da minha mãe, em resposta daquilo que a minha tia falava. Bom, se as coisas que ele tinha me dito eram verdadeiras, era óbvio que não havia paixão por ela. Ou então, sei lá, né? Ele seria louco de fazer uma coisa simplesmente por... Mesmo assim, não nego que fiquei apreensivo. Será que ele seria capaz de fazer isso num momento tão difícil como aquele? Porque convenhamos, né? Seria muita falta de consideração se ele fizesse isso. Torci para que isso não acontecesse. Juro que torci. E, mais ainda, torci para que ele não viesse atrás de mim. Até porque não queria ser acusada de nada. Muito menos de ter torcido contra o casamento da Fernanda, a felicidade dela. Eu jamais seria capaz. Só que parece até que o temor da minha tia não era infundado. E eu digo isso porque depois daquela conversa que eu vi entre ela e a minha mãe, pro meu espanto, cerca de 3 semanas depois, recebi uma ligação do Arnaldo. Entre uma coisa e outra, ele falou: pois é, Débora, eu até te liguei pra gente conversar e pra te dar uma notícia também. Eu vou largar da Fernanda. Como assim, Arnaldo? O que houve? O que houve? Você sabe o que houve. Não é dela que eu gosto. Só casei por causa do filho que ela esperava. E agora que ela perdeu o bebê, não faz sentido continuar com essa palhaçada. Mas como palhaçada? Pelo amor de Deus, Arnaldo. Você vai ter coragem de fazer isso com a menina? Ela te ama. Está sofrendo com a perda do bebê. Você acha que é a melhor hora para abandonar a minha prima? Olha, eu falei um monte. Inclusive, que ia ficar muito decepcionada com ele, caso levasse aquela ideia adiante, se separar da Fernanda, e justo naquele momento em que tanto ela precisava dele. E ainda acrescentei: olha, se for por minha causa que você está pensando em fazer isso, vou te dar um conselho. Tira da cabeça, Arnaldo.
Tira da cabeça. Você acha que eu vou ficar com você se você virar as costas para ela? Principalmente nesse momento? Você está muito enganado. Não vai rolar mesmo. Foi uma conversa longa, mas eu falei tudo aquilo que achava que devia falar. Por mais que tivesse ficado com o coração apertado depois. E olha, verdade seja dita, por conta de tudo que tinha acontecido, a gravidez, o casamento, as coisas que ele me falou antes da cerimônia, depois a perda do bebê, e mais o que ele voltou a dizer daquela última vez, tudo mexeu comigo. Não dá para negar. E tudo me fez perceber que eu talvez ainda gostasse dele. Mas iria me sentir horrível se ficássemos juntos depois de tudo. Toda a nossa família iria me criticar, falar mal de mim, ficar contra a gente. Disso eu não tenho a menor dúvida. Por mais que tivéssemos vivido aquela história no passado. É claro que não seria certo me meter no caminho da minha prima, principalmente naquele momento de dor. Mesmo que ele estivesse sendo sincero comigo, e mesmo que continue sendo sincero até hoje, porque volta e meia ele manda mensagem, ele me liga, e mesmo que eu ainda sinta algo por esse homem, da época em que a gente estava junto, me sentiria a pior pessoa do mundo caso reatasse com ele, ou acontecesse qualquer coisa que de repente fizesse sofrer a minha prima. Repito, nossa família não ia nos perdoar. E quer saber, se eu estivesse do outro lado, eu também não perdoaria. E até por isso, por saber que jamais conseguiria conviver com uma situação dessas, muito menos conseguir ser feliz, é que não podia tomar outra decisão senão essa. Claro que ao mesmo tempo me sinto mal por estar, quem sabe, abrindo mão do homem certo para mim, abrindo mão da minha felicidade. Porque esse tipo de pensamento também me tortura. Também tenho medo de fazer qualquer coisa assim, me arrepender depois, descobrir tarde demais que fiz a escolha errada. Sabe, é aquela coisa, qualquer decisão que eu tivesse tomado, por um lado ou por outro, eu sempre vou ficar torturada por pensamentos sombrios, até remorso. Se aceitasse ficar com ele de novo, nessa situação, morreria de remorso, de arrependimento depois, por causa da minha prima. Ela o ama, de verdade. Ela mesma me falou isso. E além disso, depois de perder o bebê, sabe, eu teria que ser muito bandida para tomar uma decisão dessa. E ao mesmo tempo, também tenho medo de estar jogando fora a oportunidade de ouro para ser feliz. Sabe, de ficar velhinha e de repente, lá adiante, ficar presa no passado, pensando, me arrependendo de ter deixado escapar das minhas mãos, quem sabe, o único homem que podia me fazer feliz nessa vida.